Capítulo 921 A Arte da Guerra, edição Uorog. O conflito entre a pele de ferro e os dentes afiados não começou e terminou em um único dia. Isso já acontece há muito tempo. Naquele período, Sauron estava usando algumas táticas nada honrosas para enfraquecer a tribo dos dentes afiados. São táticas geralmente desaprovadas. Ele emboscaria seus guerreiros quando eles saíssem para caçar. Ele não os atacou pessoalmente para que não fosse considerado intimidação, mas fez com que os guerreiros da matilha de ferro atacassem os de dente afiado sem qualquer motivo. Eles atacaram e mataram os modelos de dentes afiados sem estar oficialmente em guerra com eles. Esses ataques preventivos pegaram o dente afiado desprevenido. Eles não conseguiram se defender do ataque repentino. Dessa forma, Sauron reduziu a mão de obra da matilha de dentes afiados e também enfraqueceu o líder da matilha. Um modelo recebe um impulso com base no número de conexões que possui. Para Uorogs, os betas estão na parte inferior da escada, eles não recebem nenhum impulso. Os alfas ganham um impulso com a quantidade de betas que podem subjugar e controlar, enquanto o alfa dos alfas fica mais forte quanto mais pessoas estão no grupo. Não importa se eles são anônimos, betas ou alfas. Eles fortalecerão o líder da matilha enquanto fizerem parte da matilha. É assim também com outras raças, exceto que os paragons só despertam no estágio da entidade mana. É diferente para Uorogs porque eles têm um método para despertar à força sua habilidade divina. Portanto, para enfraquecer um líder de matilha, basta usar um método para enfraquecer qualquer modelo. O que está reduzindo a população sob seu controle. Uorogs são honrados até certo ponto. Ninguém toca no inominável. Os sem nome são os Uorogs normais. Eles ainda não despertaram sua habilidade divina, então não têm nomes. Eles são identificados por meio de cheiro e características físicas. Somente quando um Uorog desperta é que ele recebe um nome. Um nome tem que vir de um superior para que possa vir de um alfa, do líder da matilha, de um xamã ou do totem. Despertar como guerreiro e ganhar um nome é algo glorioso. Mas enquanto você não tiver um nome, não será alvo de conflitos de hierarquia ou entre matilhas. É, como dizem, The Nameless are Blameless. Isso significa que Sauron teve que mirar nos guerreiros se quisesse enfraquecer o líder do parque com dentes afiados. Mesmo ele não é tão desonroso a ponto de atacar o inominável. Suas táticas desavergonhadas, mas lógicas, deram frutos. Foi uma espécie de cerco à pasta de dentes afiados. Eles não podiam caçar sem serem atacados. O líder da matilha de dentes afiados não era tolo. Ele reconheceu o que estava acontecendo e tentou fazer com que ocorresse uma luta completa entre as duas matilhas, mas Sauron não estava disposto a ver isso acontecer. Sauron recusou-se a travar uma batalha completa entre as duas matilhas. A única escolha que o líder da matilha tinha era atacar Sauron no local da matilha de peles de ferro ou liderar pessoalmente seus guerreiros para caçar. Sauron terá que enfrentá-lo se quiser atacar seus guerreiros. O líder da matilha de dentes afiados escolheu a última opção. Ele liderou seus guerreiros para caçar. Essa foi sua opção preferida porque o pacote de peles de ferro está localizado no alto da montanha, enquanto seu parque está localizado no sopé da montanha. Ele estaria em desvantagem no terreno se atacasse o pacote de peles de ferro. O líder da matilha de dentes afiados levou seu guerreiro para caçar, mas Sauron não ficou perplexo. Ele desceu a montanha e atacou o vale onde estava localizado o dente afiado. Sauron não matou ou feriu nenhum anônimo. Ele matou apenas os paragons que ainda estavam no assentamento. As companheiras grávidas do líder da matilha, como a mãe de Ragnarok, Cutalin, também estavam presentes, mas Sauron também não tocou nelas. Ele só matou os guardas e guerreiros que restaram no vale. Sauron jogou de acordo com as regras, mas não teve vergonha disso. Ninguém pode dizer que ele foi desonroso. Ele fez questão de seguir as regras da guerra entre matilhas. Ele não tocou no anônimo. Mas o líder da matilha de dentes afiados não pensava assim. Muitos de seus filhos e novos paragons foram mortos naquele dia. Eles eram muito jovens e fracos para caçar.
Eles ainda precisavam de treinamento antes que pudessem controlar sua forma animal adequadamente, então o líder da matilha os deixou no assentamento onde deveriam estar seguros. O pai de Ragnarok pensou que eles estariam seguros. Eles deveriam estar seguros em suas próprias casas, mas Sauron os matou. Ele os matou apesar de sua tenra idade porque eles eram paragons. Sauron já havia matado a atual geração de guerreiros antes, mas isso não foi suficiente para ele. Ele voltou sua atenção também para a geração futura. Essa foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo. O líder da matilha de dentes afiados levou seus guerreiros famintos e furiosos em uma cruzada. Ele subiu a montanha e atacou o pacote de peles de ferro. Ele não aceitaria um não como resposta desta vez. Ele levou a luta até eles depois de ser assediado por tanto tempo. Tornou-se uma questão de vida ou morte. Ele queria uma briga, mesmo que fosse uma má ideia. Ele iria pilhar e queimar, não importa o que Sauron pensasse disso. Então Sauron teve que lutar. Eles travaram uma batalha sangrenta no portão da Alcateia da Pele de Ferro. O conjunto de dentes afiados ficou furioso com a raiva justificada, enquanto a Pele de Ferro tinha um número maior de guerreiros e, o mais importante, eles eram guerreiros bem alimentados. O resultado da luta foi gravado em pedra. Sauron venceu o confronto facilmente. Ele derrotou o líder da matilha e perseguiu o dente afiado montanha abaixo. O líder derrotado do parque deveria admitir a derrota, mas recusou. Ele não deu ordem de rendição e até morrer suas ordens devem ser obedecidas. Ele próprio escapou, então Sauron o perseguiu. Fim do capítulo. Capítulo 922 Potencial para a grandeza. A batalha continuou enquanto os companheiros do líder da matilha derrotado escapavam para salvar suas vidas. Sauron não conseguiu matar o líder do parque. Ele então enviou seus guerreiros atrás dos companheiros fugitivos com a intenção de exterminar os descendentes do ex-líder do Parque dos Dentes Afiados. Ragnarok pensou consigo mesmo, brincando, felizmente, meu pai teve o bom senso de fugir. Ele pode ser fraco, mas sabe como escapar muito bem ou eu não nasceria. Sauron certamente teria alcançado Cútalin se ele mesmo a tivesse perseguido. Então Ragnarok nem teria nascido. Felizmente, os líderes da matilha não foram feitos para realizar tarefas servis, como caçar alvos fracos ou caçar em geral. A caçada a Cútalin e aos outros companheiros foi um movimento nascido da raiva. Sauron só queria punir o líder da matilha matando seus entes queridos. Ele não iria persegui-los sozinho. Ele não poderia persegui-los, mesmo que quisesse. Seu pai e os companheiros de seu pai correram em direções diferentes. Sauron certamente não poderia se dividir para perseguir todos eles. Então ele enviou seus guerreiros atrás deles. Mesmo assim, era demais para sua mãe suportar. As coisas poderiam ter sido completamente diferentes se Sauron não estivesse preocupado em caçar seu pai fugitivo. O xamã disse depois de terminar a história, então você vê. Nem tudo é o que parece. O desonrado líder da matilha estava muito emocionado e muito zangado. Ele não podia deixar Sauron ficar com os restos de sua matilha depois do que Sauron fez. Ele era desonroso, mas Sauron era vergonhoso. Eu provavelmente teria me comportado da mesma maneira se estivesse no lugar dele. Ragnarok acenou com a cabeça em compreensão. Então ele olhou para a montanha e perguntou: você tem certeza de que deveria dizer isso em público assim? O líder da matilha pode não gostar se ouvir. O xamã riu novamente. O que? Você está dizendo que eu deveria ter medo de que Sauron ficasse com raiva? Eu conheço Sauron muito bem. Eu estava lá quando ele nasceu. Dei a ele seu nome quando ele acordou. Ah, então você é muito próximo do líder da matilha. Estou perto, mas não estou dizendo que minha familiaridade com Sauron me salvará de sua ira. Estou dizendo que conheço Sauron o suficiente para saber que ele não ficará bravo por causa do que acabei de fazer. Se ele nos ouvir conversando sobre isso, ele apenas rirá de diversão. Ele vai rir? Ragnarok perguntou com uma expressão estranha. Sim, ele vai apenas rir. Você sabe por quê?
Ragnarok balançou a cabeça em resposta. É porque Sauron entende que a vitória e o poder estão acima de tudo. O que significa a reputação? Quanto vale quando você está fraco? A reputação pode salvá-lo ou torná-lo mais forte. Talvez sim, mas uma coisa é certa, força é força e poder é poder, não importa de onde você o obteve ou como você o obteve. Ele venceu e agora está mais forte por isso. E o perdedor? O perdedor fugiu com o rabo entre as pernas. O perdedor perdeu tudo. Mesmo a recusa em se render que ele fez para cuspir em Sauron não afetou muito Sauron. Um líder de matilha recebe a maior parte de seu ou dela força do inominável. E você viu o que aconteceu hoje também. Mais guerreiros foram criados porque os despojos vão para o vencedor e o vencedor escreve a história, possível agora. Ragnarok balançou a cabeça. Ele entende que a vingança é apenas um desejo. Não é um direito. Mesmo que fosse um direito, o mundo não é obrigado a cumpri-lo por você. Não importa o erro ou a injustiça que você tenha experimentado, você terá que suportá-lo se estiver fraco. Força é necessária para tudo. O perdedor precisa de força para exercer vingança contra Sauron, mas a possibilidade de isso acontecer é baixa. O líder da matilha de dentes afiados não conseguiu vencer Sauron quando ele tinha uma matilha. Como ele fará isso agora sem matilha, quando Sauron também se tornou 2 vezes mais forte? Somente a sorte ou um milagre podem ajudar o perdedor a mudar a situação. Ragnarok concorda com a perspectiva de Sauron. O vencedor leva tudo enquanto os perdedores perdem tudo. Só a força importa. Ele comeu sua mãe para ter força. As coisas poderiam não ter corrido bem para ele se ele não tivesse comido sua mãe. Ele teria que rastejar lentamente pelo chão do túnel. Teria sido muito difícil para ele subir a encosta do túnel com sua força. Ele comeu a mãe e sobreviveu. Isso é tudo que importa no final do dia. Sauron não é tão ruim. Ele tem potencial para a grandeza. Ele está apenas algemado por regras. Ele pensou para si mesmo. Ele admira um pouco Sauron. O pragmatismo que ele ouviu sobre Sauron é algo que ele considera um bom personagem. Claro, quando comparado a Sauron, ele é mais malvado. Ele e Sauron não são iguais. Ele teria matado todos, fossem eles anônimos ou não, se pudesse escapar impune. Ele teria matado seu pai se quisesse a posição de líder da matilha em vez de esperar que ele envelhecesse. Sauron não é ruim. Mas ele não pode comer sua própria mãe para ter poder como Ragnarok fez. É porque Sauron ainda se preocupa com as regras da sociedade. Ele pensou consigo mesmo, as regras são para os fracos. Elas servem para encurralar as ovelhas em um rebanho. Os fortes, por outro lado, estão acima das regras e da sociedade. Aqueles que permitem que as regras se agrilhoem ainda são fracos. Sauron precisa, aprenda isso ou ele permanecerá fraco para sempre. A falta de vontade de fazer qualquer coisa pelo poder não o tornará grande. Fim do capítulo. Capítulo 923. Dois lados da mesma moeda. Ragnarok perguntou ao xamã, onde estão os ômegas na matilha? Deveria haver um na matilha de dentes afiados, já que eles tinham um totem. Mas só vejo você. Ele está trabalhando para se tornar o único shaman do bando, então quer saber se terá algum concorrente. O velho xamã respondeu, sim, havia uma xamã. Ela ainda estava no auge de sua vida. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. Ser jovem significa que ela tem muito potencial. Mas isso também a tornou tão ingênua quanto um filhote como você. Ragnarok revirou os olhos com o comentário sutil. Ele disse, eu sei o que você está fazendo, velho. O velho xamã não respondeu às suas suspeitas. Ele continuou inocentemente, ela não queria fazer parte da tribo de Sauron depois da forma como tudo aconteceu. Ela disse que não estava confortável com a forma como Sauron conquistou a tribo. Então ela foi embora. Presumo que seja por isso que você acha que ela é ingênua, disse Ragnarok. Ela é uma tola ingênua. Ela perdeu a força combinada do totem e enfrentou a natureza só porque não suportava ver algum derramamento de sangue.
Derramamento de sangue é derramamento de sangue, não importa como foi realizado, e guerra é guerra. Ele perguntou: então ela se foi assim? Ela provavelmente se juntou a outra matilha. Essa é a melhor coisa que pode acontecer com ela, mas não há outra matilha nesta cordilheira com um totem tão forte quanto o nosso. Ragnarok e o xamã tiveram uma longa conversa naquele dia. O velho xamã passou o resto do dia sombrio e muitos dias sombrios depois disso, introduzindo o novo ômega nos costumes do xamã. É seu dever ser aquele que permitiu que Ragnarok se tornasse contratado pela profissão de xamã. Ragnarok absorveu os ensinamentos e as histórias como um estudante ansioso. Ele se estabeleceu facilmente na tribo como o novo xamã. Ele não tem onde estar. Ele já é um modelo, então tudo que ele precisa fazer é manter a cabeça baixa e sobreviver o tempo suficiente para se tornar um deus origem. Infelizmente, as coisas raramente funcionam do jeito que queremos. Existem tendências perigosas no plano Lumen. A mera existência de Ragnarok adicionou mais fluxo a essas tendências perigosas. Ele permaneceu no Parque de Peles de Ferro silenciosamente, sem causar problemas ou agitar, mas sua mera existência levou a mudanças que ele não podia prever. O sistema exemplar de Orogs tem uma hierarquia. A conexão entre Orogs é apenas uma parte de sua habilidade divina. Mas a sua capacidade divina foi diluída, de modo que eles apenas despertam a parte exemplar que se baseia nas conexões entre si. Mesmo assim, não lhes é permitido tornarem-se transcendentes porque terão acesso às leis e tornar-se-ão capazes de interferir no funcionamento da sua capacidade divina. Mas esse é apenas o problema externo. É um problema causado pelos elfos da floresta e pela fonte da vida. A mudança que Ragnarok causou é um problema interno ou talvez seja uma oportunidade. Só o tempo irá dizer. Ele despertou a habilidade divina de um ômega. Essa ação desencadeou outros eventos sem o seu conhecimento. A questão aqui é que os ômegas trabalham juntos com um alfa. Eles não funcionam para o alfa, eles trabalham juntos com um. O alfa lidera os vivos enquanto o ômega lidera os mortos. Portanto, o alfa e o ômega são lados opostos da mesma moeda. Um não pode existir sem o outro na hierarquia. Para ser mais preciso, ele despertou a habilidade divina do executor. O executor é um ômega que age sozinho e ganha força dos mortos. A habilidade divina alfa correspondente é o imperador. O imperador é um alfa que trabalha com uma matilha ampliada que pode ser tão grande quanto a própria raça inteira e também ganha força com os vivos. Outra coisa também se sabe sobre eles: sempre existe um imperador para um carrasco e vice-versa. Sempre foi assim na história dos Orogs. Acontece que os executores não são muito conhecidos em comparação com os imperadores. Do jeito que está, nasceu um executor, o que significa que um imperador também deve nascer. Restos de paragons mortos ainda podem permanecer neste mundo. Numa situação em que aqueles guerreiros tivessem fé em um deus, esses remanescentes teriam ido para o reino divino desse deus. Esses remanescentes podem ser capacitados por seu deus para se tornarem anjos. Os Orogs são capazes de alcançar algo próximo disso para se fortalecerem por causa da conexão espiritual que têm entre si. Esta conexão espiritual existe em grande escala. Ele imita a conexão entre cada ser nascido dentro do plano e seu plano. Esta conexão une todos os Orogs. A existência de um executor cria um vazio na hierarquia que deve ser preenchido pela conexão. A existência de Ragnarok evocou a criação de um imperador, assim como os guerreiros mortos evocaram a ativação da habilidade divina adormecida em outros Orogs. Um feto Orog em algum lugar despertou a habilidade divina do imperador. A resistência dos fragmentos da lei dentro da habilidade divina não poderia impedir a vontade determinada de uma raça inteira. A lei de devorar dentro do feto tornou-se completa novamente. Foi acompanhado pela lei da terra que os imperadores têm, em vez da lei do massacre. Mas as coisas não terminaram aí. Este evento especial foi testemunhado por duas entidades. A primeira entidade é aquela que amaldiçoou os Orogs. Esta entidade atende pelo título de Fonte da Vida. A Fonte da Vida também é aquela que assistia ao Ragnarok.
Ragnarok está sob vigilância desde antes de nascer. Essa vigilância já existia antes mesmo de ele nascer. A fonte da vida o monitora desde o momento em que ele reencarnou no feto. Ele chamou a atenção da fonte da vida quando começou a mexer com sua habilidade divina. Fim do capítulo. Capítulo 924 O Filho do Plano Lumen. A fonte da vida não sabe que ele reencarnou. Sabe-se apenas que algumas mudanças foram feitas na habilidade divina de Ragnarok e que ele despertou a original. Não se sabe que Ragnarok fez as mudanças, mas tal coisa não poderia escapar da atenção da fonte da vida. Mas a fonte da vida não fez nada a respeito. A fonte da vida escolheu simplesmente observar. A fonte da vida é uma entidade poderosa. Não é ameaçado pelo Ragnarok apesar de sentir que tem uma alma muito poderosa. Ragnarok certamente tem potencial, mas potencial não significa força. O potencial precisa de segurança e tempo antes de se tornar força. Um gênio morto não é diferente de um idiota morto. A razão mais importante pela qual a fonte da vida escolheu se abster de matar Ragnarok para quebrar a Maldekal é que ela está em um impasse com o demônio deus da carnificina e quer que Ragnarok a ajude. Afinal, estes são tempos difíceis. A fonte da vida não espera que Ragnarok ajude pelo bem de seu coração. Pelo pouco que se viu sobre ele, Ragnarok tem muito pouco de bom em seu coração. Mas Ragnarok tem que ajudar por necessidade. Ele tem que ajudar ou o demônio deus da carnificina irá matá-lo. O deus demônio da carnificina não irá atacá-lo pessoalmente. O objetivo do demônio deus da carnificina de subjugar toda a vida e propagar a carnificina indefinidamente certamente o levará a enfrentar o Ragnarok. Portanto, a fonte da vida optou por observar em vez de agir para eliminar o Ragnarok. A fonte da vida é tão poderosa que tem todo o plano sob sua vigilância. Então notou imediatamente a criação de um imperador também. Teria notado mesmo que não fosse tão poderoso. Afinal, a Maldekal dos Uorogs foi desativada 2 vezes no mesmo dia. Então notou esse futuro imperador ainda não nascido. A vontade do avião também notou a criação do imperador. A vontade do avião é a segunda entidade que testemunhou a criação de um futuro imperador. Mas, ao contrário da fonte da vida que poderia esperar para ver, a vontade do avião é muito desesperada e ansiosa. A vontade do avião está sendo ameaçada diretamente pelo demônio deus da carnificina. Está enfrentando uma crise existencial porque mesmo ela, uma mera vontade, não está a salvo das mãos de um deus demônio. Um deus demônio é um vírus universal vil. Ele espalhará e reescreverá tudo com o que entrar em contato, seja espiritual, elementar ou físico, para criar mais de si mesmo. A vontade de um avião também não está a salvo disso. A vontade do plano está conectada a todos os seres vivos dentro do plano para que o deus demônio da carnificina possa alcançá-la através dos vivos. Na verdade, ele vem travando uma batalha perdida com o demônio deus da carnificina há centenas de anos. Para um deus demônio, não há refeição melhor do que a consciência de toda a vida dentro de um plano. É uma delícia para ele, tanto quanto o coração de um mundo ou deus mundial é para uma entidade do caos. A vontade do avião estava perdendo no início da batalha e está perdendo mais rápido já que o deus demônio também está atacando simultaneamente os seres vivos no avião enquanto ataca diretamente sua vontade. A vontade do avião pode ser comparada ao Paragon definitivo. Está conectado a todos os seres vivos no plano. É lamentável que não possa usar essa força pessoalmente. Portanto, precisa de um defensor digno a quem possa conceder a sua força. Não houve um alvo digno para a posição de defensor do avião nas últimas centenas de anos. O povo das árvores domina o plano, mas também é o alvo favorito do demônio deus da carnificina. O povo das árvores é vulnerável ao pecado da carnificina. O jogo terminará se a vontade do avião fizer uma conexão com uma das pessoas da árvore, apenas para que essa pessoa da árvore seja transformada na cria do deus demônio. Isso criará uma conexão direta com a vontade do plano para o deus demônio. Em resumo, esse será literalmente o fim do avião. A vontade do avião não teve uma boa escolha além do povo da árvore.
As outras raças são mais fracas e não possuem habilidade divina. Os Warog são bons, mas foram prejudicados pela fonte da vida, então não conseguem utilizar totalmente o impulso da vontade do avião. Eles ainda têm suas conexões, mas o impulso será desperdiçado porque não há nada para usá-lo. A fonte da vida diluiu propositalmente sua habilidade divina com os fragmentos da lei da vida. Assegurou que a vontade do avião não será capaz de usar os Worogs para combatê-lo. Portanto, a vontade do avião não teve uma boa escolha que utilizasse totalmente o poder do avião. Isso mudou quando Ragnarok apareceu. A vontade do avião o teria escolhido imediatamente se seu impulso estivesse voltado para os vivos, não para os mortos. A vontade do plano representa a vontade dos vivos e o poder obtido deles. Esse poder teria sido desperdiçado no Ragnarok. Mas a vontade do avião não decepcionou. Outra oportunidade surgiu por causa do Ragnarok e a aproveitou. Isso garantiu que a existência do Ragnarok invocasse com sucesso a criação de um futuro imperador. Apesar da resistência da Maldical da fonte da vida, este novo imperador não nascido é o recipiente perfeito para o seu poder, então a vontade do plano a selecionou. A vontade do avião selecionou a imperatriz como filha do avião. Criou um vínculo de poder com o feto ainda não nascido. Não esperou nascer para fazer a seleção. Não ia deixar nada ao acaso. Também queria transformar a imperatriz na arma perfeita para usar contra o deus demônio. Fim do capítulo. Capítulo 925 Mudanças no avião. É claro que essa impaciência chamou a atenção de terceiros. O deus demônio não notou Ragnarok, mas certamente notou esta imperatriz ainda não nascida. Ele está lutando contra a vontade do avião, então percebeu o movimento e as ações da vontade do avião dentro de um ser vivo no avião. O deus demônio começou a movimentar suas forças para eliminá-la. A vontade do avião sabia que suas atividades não passariam despercebidas, mas o fez mesmo assim. Isso aconteceu por vários motivos. A primeira razão é a chance de transformar a imperatriz em uma Maldical para os vampiros. Então trocou a lei da terra em sua habilidade divina por algo mais perigoso para os vampiros. A segunda razão e a mais importante é o fornecimento de energia infinita que o feto obterá através da sua conexão. Isso garantirá que o feto cresça ao máximo e também acelerará o processo de desenvolvimento. Isso não protegeria o novo filho do avião. Afinal, potencial não é igual a força. Então, para manter a criança do avião segura, a vontade do avião fez um acordo com a fonte da vida. Os dois são inimigos normalmente. A fonte da vida é um invasor e a vontade do plano odeia invasores. A inimizade deles é pior por causa daquilo que é a fonte da vida. A vontade do avião já tentou eliminar a fonte da vida antes e eles ainda estavam brigando um com o outro pouco antes do deus demônio chegar ao seu avião. Mas a fonte da vida aceitou o acordo para um bem maior. É bom para a fonte da vida ter duas pessoas em potencial que possam ajudar na luta contra o demônio deus da carnificina. Além disso, não odeia nem quer matar a vontade do avião. Está apenas se defendendo dos ataques da vontade do avião. Se quisesse, poderia ter feito algo pior do que amaldiçoar os Worogs. A decisão da fonte da vida de proteger a criança do avião levou à mobilização do povo das árvores. A fonte da vida sempre teve uma relação benéfica com o povo árvore. Então, foi divulgado a eles sobre a proteção dos Worogs. A fonte da vida não disse nada específico ao povo da árvore, já que eles podem ser facilmente comprometidos pelo deus demônio da carnificina. Apenas lhes dizia para proteger os Worogs, mas não mencionava nada sobre imperadores ou carrascos, quem eles eram ou onde estavam. A fonte da vida até enviou suas próprias forças para ajudar. Todas essas mudanças aconteceram no avião sem que Ragnarok percebesse. Ele acha que sua reencarnação e nascimento ocorreram sem problemas, independentemente do problema de sua mãe moribunda. Ele acha que só precisa manter a cabeça baixa e abaixar-se para evitar problemas. Ele está parcialmente certo. Ele estará completamente certo se as três principais forças do plano não souberem de sua existência e não estiverem interessadas nele.
em uma cidade controlada pelo povo das árvores. Esta cidade é chamada de Montanha Exuberante. Recebeu esse nome porque foi formada por enormes árvores perenes que são tão altas quanto montanhas. As árvores formaram uma floresta densa que resistiu às mudanças durante milhões de anos. Lush Mountain tem sido uma das moradas do povo das árvores desde os tempos antigos. Eles construíram abrigos nos galhos das árvores e ao redor das árvores. Nenhuma das árvores foi removida para criar espaço para o povo das árvores. O povo das árvores vivia em completa harmonia com o ambiente, de modo que nenhum dano acontecia às árvores. Apesar das limitações de espaço devido ao tamanho das árvores, o povo das árvores conseguiu criar uma cidade extensa com arranha-céus. As árvores são arranha-céus se não formos exigentes com o termo. Estradas de vinhas foram formadas entre as árvores. Existem escadas por toda parte que eram usadas para chegar a lugares altos para quem não sabe voar. Quanto aos que podem voar, não há problema algum em chegar a lugar nenhum. Esta cidade é uma utopia para o povo das árvores. Esta utopia foi ameaçada quando o sol foi bloqueado. A falta de luz e a queda da temperatura ameaçaram destruir a cidade. A vitalidade das árvores foi posta à prova. O povo das árvores teve que fazer algo que odiava para preservar a cidade. Eles construíram uma barreira ao redor da cidade para protegê-la e criaram uma fonte artificial de luz dentro da cidade fechada para preservá-la. A cidade foi salva, mas o povo das árvores não ficou feliz com isso. Eles não ficaram felizes porque o que fizeram para salvá-lo interferiu na ordem natural do mundo. Eles tiveram que isolar a montanha exuberante do resto do mundo por causa do seu egoísmo. Isso vai contra tudo o que eles defendem. Eles deveriam ser os guardiões da floresta que mantém a ordem natural das coisas. Eles não deveriam interferir na natureza. Alguns podem dizer que estão criticando e sendo duros consigo mesmos. Afinal, o bloqueio do sol não é natural e eles estão apenas corrigindo a desordem causada pelo advento do deus demônio. Esse raciocínio elevou o ânimo do povo das árvores, mas não durou muito porque eles tiveram que fazer mais coisas que não deveriam fazer para preservar o mundo. A montanha exuberante não é a única floresta em perigo por causa do deus demônio. Deverão isolar todo o avião e criar um sol artificial. Eles se recusaram a fazer isso. Então eles observaram suas amadas árvores murcharem e morrerem. Eles lamentaram a perda de suas florestas enquanto plantavam novas árvores que poderiam sobreviver à pouca luz e às baixas temperaturas. Foi uma substituição de árvores em todo o avião. Muitas pessoas das árvores choraram e lamentaram a morte de tantas árvores. Fim do capítulo. Capítulo 926 Desavergonhado o suficiente. Algo tão absurdo como a morte de mais de 70% das árvores do avião nunca foi previsto pelo povo das árvores. É um pesadelo para eles. Eles perceberam que estavam exagerando quando o verdadeiro pesadelo chegou. As crias do deus demônio apareceram entre eles. Muitos deles sucumbiram à tentação do poder. A maioria das crias apareceu dentro dos elfos negros que viviam no subsolo. Não foi uma grande surpresa para os elfos da floresta, já que esses elfos já eram maus. Foi um choque para eles que alguns elfos das árvores também sucumbiram aos sussurros do deus demônio. Não poderia ser ajudado. O povo das árvores tem tudo a ver com equilíbrio e paz, mas tem que haver uma ovelha negra em um rebanho de ovelhas. É uma questão de probabilidade. Afinal, os elfos negros costumavam ser pessoas das árvores, então as pessoas das árvores também podem ser más. Um pesadelo desceu sobre o povo das árvores, também chamado de elfos da floresta e elfos negros. Isso levou à guerra, às suspeitas, ao ódio e aos conflitos que dividiram os elfos por centenas de anos. O pesadelo durou centenas de anos. Então a paz chegou aos elfos da floresta. Os elfos da floresta foram capazes de eliminar facilmente as abominações. O sol está bloqueado, mas sua luz ainda brilha no mundo superior. Isso fez com que o mundo superior não fosse propício às abominações.
Algumas das abominações poderiam desaparecer durante o dia escuro, mas a fonte da vida sempre poderia dizer onde elas estavam escondidas no mundo superior, então elas foram forçadas ao subsolo, onde continuaram a apodrecer. Então os elfos da floresta recuperaram a paz. Esta paz que dura centenas de anos foi finalmente perturbada. Algo está fazendo o Deus Demônio mirar no mundo superior novamente. A Fonte da Vida informou o Conselho da Liderança dos Elfos da Floresta sobre os movimentos das abominações. A Fonte da Vida também fez um pedido absurdo que os Elfos da Floresta não querem fazer de jeito nenhum. O Conselho de Liderança está atualmente reunido em Lush Mountain. Eles estão se reunindo para decidir seu plano de ação devido aos recentes acontecimentos. Milhares de soberanos da lei estão participando desta reunião. O encontro acontece em uma praça ao ar livre formada pela união dos galhos achatados de inúmeras árvores. Os soberanos estão sentados em círculo ao redor do presidente do conselho. Um dos soberanos perguntou incrédulo: "O que você acabou de dizer?" O representante da Fonte da Vida, que também é o presidente do conselho de liderança, respondeu: "Eu disse que a Fonte da Vida nos pediu para proteger os assentamentos dos Worogs." O perturbado soberano falou: "Eu ouvi você da primeira vez. Não sou surdo e lento de espírito. Só queria ver se você é desavergonhado o suficiente para repetir um pedido tão escandaloso." Então o soberano zombou: "Parece que você realmente é sem vergonha, você me dá nojo." O presidente do conselho suspirou. Ela geralmente não é alguém a quem a hostilidade é dirigida. Ela é uma parte imparcial que visa agilizar o processo de votação e garantir que a ordem seja mantida. Ela mesma não pode votar. Ela é a representante da Fonte da Vida, então não se pode perceber que ela está sendo tendenciosa ou tentando agir que favoreça a Fonte da Vida. Os elfos da floresta respeitam a Fonte da Vida. Eles têm muito a agradecer à Fonte da Vida. A Fonte da Vida os ajudou quando estavam fracos e permitiu-lhes sobreviver e até mesmo se tornarem os senhores do plano. Mas parte da sua admiração e respeito diminuíram à medida que se tornaram mais fortes. Não ajuda o fato de a geração recente de elfos da floresta não ter conhecido ou visto a Fonte da Vida há milhões de anos. A ausência da Fonte da Vida não tornou isso um mito. Existem registros e memórias da Fonte da Vida em suas linhagens. Há também a histórica guerra civil do povo das árvores causada pela bênção da Fonte da Vida. Portanto, é certo que a Fonte da Vida existiu. O que eles não têm certeza é a situação atual. A Fonte da Vida pode estar fraca agora ou até mesmo morta. Pelo menos, essas são uma das razões que sugeriam para a sua ausência prolongada. Deveria ter se tornado um deus da origem depois de tanto tempo. Talvez tenha morrido durante a tribulação ou na Torre do Céu. Ou talvez tenha se tornado um deus origem e deixado o plano, então não há razão para temê-lo dentro do plano. Somente os representantes da Fonte da Vida afirmam permanecer em contato com ela. Mas isso não ajuda a situação. Afastou os representantes. Afinal, o que poderia haver de tão especial neles que a Fonte da Vida só se revelasse a eles e não ao resto dos elfos da floresta? Os representantes da Fonte da Vida também possuem asas. Não são asas de pássaros com penas, mas asas de morcego com escamas. Os elfos da floresta não têm asas, o que diferencia ainda mais os representantes dos outros. O único respeito que os elfos da floresta têm pela Fonte da Vida é o respeito arraigado neles devido à sua linhagem. Mas esse respeito não pode ser comparado ao ódio que eles sentem pelos Worogs. Os Worogs aterrorizaram o povo das árvores. Eles comiam de tudo, tanto das árvores quanto das pessoas das árvores. Eles até comeram coisas não vivas também. Eles destruíram tudo onde quer que fossem. Os dias das guerras mundiais foram os piores para o povo das árvores. Foi preciso tudo o que tinham para não acabar com aquela raça de uma vez por todas. Alguns deles queriam exterminar os Worogs. Isso causou muitas discussões e amargura entre o povo das árvores. Aqueles que queriam exterminar os Worogs partiram no final da Guerra Civil para sair da clandestinidade.
Os demais povos arborícolas da superfície são os que se apegaram aos valores que fizeram com que a fonte da vida os escolhesse no local. Eles se contentaram em incapacitar os Uorogs. Mas agora a fonte da vida quer que eles também protejam os Uorogs. É como pedir que deem uma festa para alguém que assassinou seus pais e irmãos. É totalmente vergonhoso pedir-lhes que façam isso. Fim do capítulo. Capítulo 927. Mate os Uorogs. Assim, os soberanos recusaram-se a atender ao pedido da fonte da vida. Eles gritaram e discordaram em massa. A praça tornou-se turbulenta e barulhenta, apesar da habitual disposição calma dos elfos da floresta. O representante da fonte da vida permaneceu em silêncio e suportou as críticas. Acabou sendo uma boa ideia. Os soberanos pararam de gritar quando não obtiveram resposta dela. Então alguém perguntou a ela, por que a fonte da vida quer que protejamos os Uorogs? Certamente deve haver uma razão válida para esse pedido absurdo. Ela respondeu, as crias do deus demônio estão vindo à superfície e terão como alvo os Uorogs. Eles não podem transformar os Uorogs, mas podem se alimentar deles para se fortalecerem. Proteger os Uorogs é do nosso interesse. Eles entendem o motivo dela e também esperam isso porque sabem porque a sugestão é boa. Mas eles a fizeram dizer isso para que pudessem propor uma alternativa mais agradável que pudesse alcançar o mesmo resultado. Outro soberano disse, sabemos que as crias se alimentam de toda a vida e são fortalecidas pela alimentação. Por que não nos livramos de todos os Uorogs? Eles e usá-los contra nós. É isso que eles querem. Em vez de gastar tempo e esforço para proteger os Uorogs, eles preferem se livrar dos Uorogs de uma vez por todas. O representante suspirou e perguntou, e as outras raças no avião? Também nos livramos deles ou devemos apenas eliminar os Uorogs? Proteger e manter a ordem natural da vida o que nos separará dos elfos negros se começarmos a matar desenfreadamente. Eles não conseguiram responder a ela. Suas perguntas os deixaram profundamente envergonhados. Eles odeiam muito os Uorogs, mas não são assassinos. Eles gostariam de causar dor aos Uorogs pela perda de muitas árvores ligadas a eles, mas eles não são os elfos negros. Eles são elfos da floresta e respeitam toda a vida. Eles concordam com ela, mas isso não significa que protegerão os Uorogs. Ela apenas os convenceu a não matar os Uorogs. Ela ainda tem muito a fazer se quiser convencê-los a proteger seus odiados inimigos. Então a discussão continuou por muito tempo depois disso. Mesmo depois de concordarem em proteger os Uorogs, eles não fizeram isso da melhor maneira possível. Eles foram negligentes. Sua negligência permitiu que os seguintes eventos ocorressem. 100 anos após o nascimento de Ragnarok. A Cordilheira Nascente. A Cordilheira Nascente é uma feição geográfica formada por diversas montanhas unidas nas bordas em uma ligação contínua. É o local de um dos assentamentos dos Uorogs. Especificamente, é também onde Ragnarok está hospedado. Esta cordilheira é atualmente o lar de 2 tribos. Eles costumavam ter 11 anos, mas hoje se tornaram apenas 2. Ragnarok estava no topo de um pico. Há um pilar branco muito alto atrás dele, enquanto há uma grande população de Uorogs abaixo dele. O pilar branco está manchado com marcas e manchas vermelhas. Ele cresceu mais ao longo dos anos, assim como a população Uorog aumentou. Seus olhos percorreram a paisagem da cordilheira. Ele encontrou Uorogs em todos os lugares que olhou. Todos esses Uorogs pertencem à matilha de peles de ferro. Um único bando aumentou tanto que ocupa toda a montanha. Deve haver pelo menos 1 milhão deles. Ele falou para si próprio. A matilha de peles de ferro anexou a maioria das outras matilhas e também subjugou o meio ambiente para torná-lo mais adequado para a vida. Ainda hoje, Sauron derrotou outro bando deixando apenas mais um. A população do bando aumentou de 10.000 habitantes há 100 anos para cerca de 1 milhão agora. Esse é um crescimento notável. O sucesso da matilha de peles de ferro se deve em parte a Sauron e em parte a Ragnarok, que é o atual e único xamã da matilha. O xamã anterior ficou senil e louco na velhice. Então ele não acordou um dia.
Eles encontraram sangue escorrendo pelo nariz. Foi uma morte trágica, mas o velho xamã não fez falta. É discutível se Ragnarok deve apenas agradecer pela prosperidade da matilha, mas as mudanças no meio ambiente se devem principalmente a ele. Ele conseguiu coisas que o velho xamã não conseguiu. Ninguém sente falta do velho xamã por causa disso. Alguém chamou Ragnarok atrás dele. Chefe xamã, há alguns guerreiros aqui para suas bênçãos. Ele respondeu sem voltar atrás. Estarei lá em breve. O acólito que o chamou assentiu e ficou esperando pacientemente. Ragnarok continuou para observar as mudanças no ambiente. Ele pode ver estruturas altas construídas em rochas escavadas. Estas são usadas como casas para os membros da matilha. Existem outros desenvolvimentos, principalmente, baseado no uso de rochas como material de construção para muitas coisas. Os Worogs não tinham ferramentas e métodos para trabalhar as rochas e criar coisas a partir das rochas agora. Todas essas mudanças ocorreram nos últimos 100 anos por causa do Chefe Xamã. Chefe Xamã é um título que lhe pertence automaticamente, já que ele é o único xamã da matilha. Foi também quando a matilha de peles de ferro começou sua ascensão meteórica. Tanto o líder da matilha quanto o xamã eram ambiciosos, então trabalharam juntos e trouxeram glória à matilha. A matilha mudou muito e ele também. Ele não é mais um refinador de estágio central de vitalidade. Ele deu o salto para se tornar uma entidade mana. Fim do capítulo. Capítulo 928. A força é suprema. Era natural para ele se tornar uma entidade de mana, mas foi considerado uma conquista importante pelos Worogs. Até uma festa foi organizada para ele. Durou 7 dias e 7 noites. Ele conseguiu não rir, zombar ou zombar deles durante o período de festividades. Só a força é suprema. Ele não se importa com o respeito e a adoração da matilha Ironfur. Ele só se preocupa com sua força. Tornar-se uma entidade de mana não é suficiente para ele ficar contente ou feliz. A única coisa que o impressiona é sua habilidade divina. O núcleo de vitalidade dentro dele aumentou e se tornou uma bola preta com 9 pontas. Ele está maior e mais alto agora. Ele atinge mais de 4 metros de altura quando está em pé. Essa é a altura de Aeternos e Soverik combinados. Seu pelo branco está marcado com algumas tatuagens vermelhas. Um dos chifres de sua cabeça é completamente vermelho. Em suma, ele parece um xamã tribalista de uma raça atrasada. As mudanças pelas quais ele passou são muito mais profundas do que isso. Soverik se tornou filho do plano, então ele tem acesso ilimitado a mana e energia origem. O Pai Árvore também despertou para ter acesso à energia vital divina. A energia de mana e origem atualmente não é útil para ele. A energia vital divina, por outro lado, é uma bênção para ele. Sua habilidade divina despertou oficialmente quando ele se tornou uma entidade mana. Sua capacidade atual é devorar coisas vivas ou a carne de coisas vivas para capacitá-lo. Ele não teve muitas oportunidades de usá-lo porque seus alvos preferidos são entidades de mana e entidades de mana são muito raras de encontrar. Os refinadores do núcleo de vitalidade nem adicionaram mais uma estatística a ele se ele comer um inteiro. Entidades de mana são a segunda melhor coisa que comer lhe dará poder. Mas as únicas entidades de mana por aqui são os líderes da matilha. Eles são raros e ele não pode comê-los. Um xamã pode ter problemas com um líder de matilha e até mesmo lutar contra um até a morte, mas esse xamã tem que dar ao líder da matilha um enterro honroso, a menos que o líder da matilha tenha quebrado algumas regras e seja desonroso. Os líderes da matilha raramente lutam. E mesmo quando o fazem, raramente se matam. Um líder de matilha pode se render quando se tornar óbvio que morrerá se não o fizer. A sua vida será preservada se o fizerem. Os líderes da matilha defendem os costumes e regras da sociedade. Eles certamente serão notados se desaparecerem. Também será muito estranho se ele estiver brigando com os líderes da matilha sem motivo, os matar e depois os comer. Isso chamará a atenção dos senhores do avião para si mesmo se ele agir fora do lugar.
Resumindo, ele não teve a chance de provar uma entidade de mana. Mas ele conseguiu se fortalecer por meio de outros métodos. O primeiro e seu melhor método é a energia vital divina. Helios poderia absorver mana para ficar mais forte e então usar energia vital para quebrar seus limites. Quanto a ele, não consegue absorver mana, mas não tem limite algum. Ele pode continuar a ficar cada vez mais forte quanto mais comer. A energia vital divina é facilmente absorvida por sua habilidade divina e transformada em poder para ele. Infelizmente, o Pai Árvore não tem energia vital divina infinita. O Pai Árvore precisa de fé para criar a energia vital divina e a fé é finita. Ele também não é o único clone que precisa de energia vital divina. Legion 7 é atualmente o que mais precisa. Ele precisa disso ou pode morrer. Então Ragnarok tem que limitar a quantidade de energia vital divina que ele usa e procurar uma alternativa para se fortalecer. Ele voltou-se para a forma normal que os xamãs usam para se fortalecerem. Os ômegas usam a lei do massacre em sua habilidade divina para se fortalecerem. Isso também envolve matar, mas matar qualquer coisa funcionará. Eles usam o que matam para formar tatuagens poderosas. Essas tatuagens poderosas são as tatuagens vermelhas em seu corpo. É por isso que dizem que os ômegas se fortalecem com os mortos. As tatuagens vermelhas fortalecem o ômega assim como a conexão que um alfa dos alfas forma com o par que os fortalece. Ele se capacitou e também aprendeu mais sobre seu ambiente. Ele soube dos numerosos problemas que enfrentava. Ele agora tem certeza de que o objeto que cobre o Sol é um deus demônio. Ele não conhece exatamente o deus demônio, mas sabe que sua situação não é nada boa. Ele ainda não encontrou uma solução para esse problema, mas isso é compreensível. Não há nada que ele possa fazer contra um deus demônio agora. Ele precisa de muito mais força para ser algo mais do que um inseto para um deus demônio. Ele também aprendeu sobre a opressão dos Worogs pelos elfos da floresta. Ele aprendeu sobre a história amarga e violenta entre as duas raças para entender por que os Worogs estão sendo controlados e manipulados. Esta cordilheira é um dos assentamentos dispersos de Worogs. Existe uma grande distância entre cada assentamento. Isso garante que os Worogs estejam dispersos e não consigam se comunicar entre si. Se eles não conseguirem se comunicar entre si, também não serão capazes de combinar suas forças. Sua busca pelos métodos que os elfos da floresta usam para controlar os Worogs também levou ao suspeito enfraquecimento da habilidade divina dos Worogs. Ele pensava que a presença dos fragmentos da lei da vida dentro da sua capacidade divina era uma situação pessoal e singular. Mas ele não viu ou ouviu falar de nenhum outro Worogs com a capacidade de comer coisas e ficar mais forte com isso. Então ele está relativamente confiante de que os Worogs sofreram uma calamidade e que provavelmente tem algo a ver com a maldição infligida a eles pelos elfos da floresta. E ele também tem certeza de que é o único modelo com toda a habilidade divina dos Worogs. Fim do capítulo. Capítulo 929 Lento e constante. Há muitas coisas sobre as quais ele ainda não tem certeza. Ele pensa que é o deus demônio que o está observando, mas ainda não tem certeza. Ele também não sabe o que torna o subterrâneo tão assustador. Tem havido muitos rumores e histórias dispersas sobre algumas feras ou mortos-vivos, mas nada preciso foi determinado. Informações confiáveis sobre o subterrâneo são raras porque não há nenhuma testemunha que tenha visto as feras aterrorizantes e o fato de que já se passaram centenas de anos desde que foram avistadas pela última vez. Os Worogs têm uma vida útil baixa de 200 anos sem se tornarem entidades de mana e não possuem sistema de manutenção de registros. Eles nem sequer têm linguagem escrita. Portanto, a maior parte da sua história foi perdida ou reduzida a contos. Lento e constante vence a corrida. Ele disse para se encorajar. Ele gostaria de fazer tudo em uma matança para se fortalecer. Ele não deve ser subjugado por tanto tempo, mas precisa mostrar moderação neste ambiente incerto. O prego que se destaca é martelado. Ele não quer levar uma surra, especialmente quando não precisa de força com urgência.
Existem muitas forças e poderes que ele não conhece ou entende, então ele não deve arriscar o perigo por força rápida. É melhor crescer de forma constante e ao mesmo tempo ser relativamente desconhecido. O que ele sabe já é perigo suficiente para ele, muito menos o desconhecido. Assim, ele manteve o impulso de matar, apesar dos delírios diários de seu estômago. Ele não precisa da história sobre o povo das árvores eliminando orogs suspeitos e violentos para se controlar. Ele não é uma fera que não consegue controlar seus instintos e impulsos. O fato de ele não poder matar e comer qualquer líder da matilha só o tornou mais cauteloso. Tudo bem, quem está aqui para ser abençoado? Ele perguntou ao acólito. É o Warrior Tezrat e seu esquadrão. O acólito respondeu respeitosamente. Ele assentiu e virou-se para o pilar do totem. O pilar do totem atingiu quase 100 metros de altura devido às adições ao longo dos anos. Também se tornou muito mais poderoso do que costumava ser. Ele foi movido para este pico para que todos na grande área do parque pudessem vê-lo. Ele gostaria de usá-lo para seus próprios propósitos, mas ainda não é forte o suficiente para lidar com Sauron. Ele tem que ser capaz de se defender de Sauron se quiser alterar a base espiritual do parque. Sauron definitivamente vai querer sua cabeça para o que quiser fazer com o totem. Ele deu uma última olhada antes de se virar. Ele seguiu um caminho que levava à sua morada no pico. Há um abrigo feito de feltro, madeira e pedras no final do caminho. É uma grande estrutura de aparência tribal adornada com vários ossos de animais. É uma grande estrutura de opulência neste pacote. Isso é o que outros Worogs pensam disso. Ele não pode discordar mais deles. Ele acha que a única coisa certa em sua morada é que ela é grande o suficiente para contê-lo. Quanto a ser luxuoso, está longe disso. Não se compara ao luxo da vida de Hélio como filho de um deus. Algumas pessoas estão esperando por ele fora do abrigo. Eles são todos betas e são cerca de 10. Todos eles se curvaram sem palavras quando ele passou. Nenhum deles encontrou seus olhos ou ousou olhar para ele por muito tempo. Eles o temem por seu poder. Mas eles também o reverenciam por sua posição como xamã. Isso representa duas razões muito importantes para respeitá-lo. Ele os ignorou e entrou em sua residência. Foi depois que ele se foi que eles levantaram a cabeça. Há 3 pessoas esperando por ele no abrigo. Eles estão sentados nos assentos dos visitantes. Um deles é uma mulher. Ela é maior que os 2 betas machos sentados ao lado dela. Ela sorriu quando o viu. Todos os 3 se levantaram para recebê-lo. Bem-vindo, chefe xamã Ragnarok. Ela se curvou em saudação. Os outros 2 também se curvaram. Ele lhes disse, bem-vindos à minha humilde morada. Por favor, sentem-se. Eles se sentaram e ele sentou também. Ela riu e disse, você é um figurão agora. Lembro-me do dia em que encontrei você na entrada do subterrâneo. Você se tornou muito forte e influente agora. Ele acenou com a cabeça concordando. Sim. Como o tempo voa, eu lembro que você era tão pequeno que eu poderia bater em você. Eu bati em você e você quase caiu. Você era aquele pequeno Omega Worog que teve a sorte de sobreviver no subterrâneo. Então ela riu e disse, agora você é 2 vezes mais alto que eu. Não posso mais tentar bater em você. Vou falhar nisso e, em vez disso, posso levar uma surra por minha insolência. Ele é realmente mais alto que ela. Ela costumava ser aquela que se elevava sobre ele naquela época. Uma única batida de mão nas costas dele o fez tropeçar naquele momento. Ele poderia simplesmente quebrá-la se a submetesse ao mesmo tratamento agora. Ele sorriu também, você também se tornou mais forte. Ela balançou a cabeça melancolicamente. Eu me tornei mais forte, mas não tanto quanto você. Ela aumentou o número de betas em seu time para 12. Isso é o dobro da quantidade anterior de betas. Ela se tornou quase 2 vezes mais forte do que era. É uma melhoria significativa, mas falta quando comparado a ele. O que ela sabe sobre a força dele já supera a dela. E ele era apenas um filhote quando ela o encontrou, há 100 anos. Ele a encorajou. Pelo menos você ainda está vivo e ainda tem mais anos bons.
Você também pode se tornar um alfa dos alfas. É apenas uma questão de tempo se você continuar a trabalhar duro. Ele a aconselhou como um bom xamã faria. É o trabalho dele e ele é muito bom nisso. Fim do capítulo. Capítulo 930 A calamidade que é Sauron. Ele não está apenas dizendo palavras inúteis para encorajamento. Tezrat envelheceu, mas ainda tem pelo menos 50 anos para tentar forçar suas células a passarem a metabolizar mana para obter vitalidade. Ela ainda está viva e é melhor do que alguns conseguem. Sauron tem travado muitas guerras nestes anos, então muitos guerreiros do bando Ironfur original morreram. É uma bênção que ela ainda tenha uma vida pela frente. Sim, suponho que você esteja certo. Mas quais são as chances de eu me tornar um alfa dos alfas? Ela perguntou. Ele respondeu, é muito alto se você me perguntar. Você mostrou progresso todos esses anos. Você não estagnou, então ainda há esperança para você. Sua resposta a fez suspirar. Ela entende que a vida é preciosa porque perdeu muitos betas ao longo dos anos. Mas as coisas não parecem boas para ela. Ela está chegando perto da morte e sua situação só vai melhorar um pouco, mesmo se ela se tornar uma entidade mana. Claro que ela terá mais vida útil, mas também será expulsa da matilha. Sauron não está disposto a compartilhar sua matilha com outro líder, então ele não assumiu um segundo no comando. Qualquer novo alfa dos alfas da matilha é livre para desafiá-lo para a posição de líder da matilha ou simplesmente deixar a matilha com vida. Mas Sauron está em constante expansão e ocupando todos os bons lugares disponíveis na cordilheira. Os novos alfas dos alfas precisam ir a lugares inseguros para iniciar sua própria matilha. Não é uma boa perspectiva para ela ou um bom incentivo para ela se tornar uma entidade mana. Quem pode viver como um alfa dos alfas sob a sombra de Sauron? Ela lamentou. Ragnarok não respondeu. Seu silêncio fez sua risada depreciativa. Ela pensou consigo mesma, você é parte da culpa pela situação atual. Ela acha que Ragnarok também é culpado pela atual situação desagradável para os novos alfas dos alfas. Sauron se tornou uma hegemonia nos arredores. A matilha de peles de ferro é um suzerano e seu xamã-chefe é alguém que outros ômegas estão implorando para ensiná-los. Ela não quer se tornar inimiga desta matilha. Ela viu o que acontece com os inimigos da matilha Ironfur ao longo dos anos. Ele olhou para a pilha de animais ao lado e falou, então você está aqui para receber sua bênção. Você já decidiu qual quer? Ela respondeu, sim, queremos os 13 amuletos de proteção, um bênção de cura e 12 amuletos de poder. Isso vai custar 27 oferendas. Como velho amigo, farei 25 oferendas. Também vou adicionar um amuleto de poder grátis para você completar as bênçãos para o seu esquadrão. Ele disse a ela. Ela sorriu e disse, muito obrigado, chefe Ragnarok. Você é um salva-vidas. Ele dispensou os elogios dela, não se preocupe com isso. Para que são os amigos? Ela disse a ele porque queria suas bênçãos. Um dos meus beta está ferido. Ele quebrou um braço. Ele pode curá-lo, mas não queremos arriscar. Os encantos são para cada um de nós. Ele assentiu em compreensão. Traga primeiro aquele que precisa de cura. Depois todos devem se revezar. Os animais na pilha são oferendas para ele. Eles são em troca de suas bênçãos. Suas bênçãos se tornaram bastante populares em toda a cordilheira por seu poder e utilidade. É uma das principais razões para a resistência do pacote de peles de ferro. Sauron é muito forte. Ele não tem rival em toda a cordilheira, mas Sauron é apenas uma pessoa. Ele é a espinha dorsal da tribo, mas não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A força dos seus guerreiros também é muito importante. Ragnarok conseguiu dobrar a força dos guerreiros e efetivamente dobrar a força da tribo. Até o próprio Sauron vem buscar as bênçãos. É função do xamã fortalecer os guerreiros, mas os outros xamãs não são como ele. Eles oferecem apenas uma única bênção que é a tatuagem de poder. Eles o concedem aos guerreiros usando as presas mortas que trazem como oferendas.
Essas tatuagens poderosas são permanentes, mas custam 2 ofertas por uma única. Um guerreiro precisará de pelo menos 10 tatuagens poderosas antes de experimentar um aumento significativo de força. Isso significa que um guerreiro precisará de 20 oferendas para ver um aumento de 1% em seu poder. Eles precisarão de exponencialmente mais ofertas para ganhar mais poder. A quantidade de oferendas necessárias pode ser maior dependendo da habilidade do xamã. Quanto a ele, são diversas as bênçãos que ele oferece. Existe a bênção de cura, que é apenas um feitiço de cura. O Orogues tem habilidades de regeneração muito fortes. Eles podem curar membros quebrados, mas não podem regenerar membros decepados. Seu feitiço de cura pode curar membros separados, desde que sejam reunidos, e ele pode curar quase todas as doenças, por isso é muito popular. Existem outras bênçãos, como os amuletos de proteção, que são apenas uma ferramenta que cria uma barreira protetora por um curto período. É um simples feitiço de barreira, mas os Orogues não sabem disso. Eles acham que é uma bênção divina, pois pode bloquear qualquer tipo de ataque. O amuleto de poder é outra ferramenta consumível que capacita seus usuários por tempo limitado. Ele usou um feitiço de vento que torna o usuário mais rápido. Seus usuários experimentam um aumento repentino em sua velocidade, dando a ilusão de que são mais fortes. Eles atacam mais rápido e se movem mais rápido devido ao feitiço. Por isso, eles acreditam que ganharam poder extra. Ragnarok pensou consigo mesmo, ridicularizando: às vezes, estar entre pessoas ignorantes não é uma experiência tão ruim. Posso vendê-los e eles nem terão a menor ideia disso. Fim do capítulo. A arte deve ser um órgão moral da vida humana. Leon Tolstói.